galera, como vocês estão? Hoje a gente vai jogar Tobogás. Vou jogar Tobogás. Eu fiquei um tempo sem jogar porque eu fiz cirurgia no meu olho. Aí eu fiquei uns tempos sem jogar. Aí eu fiquei esse tempinho sem gravar pra vocês. Para tantos. Quem quiser adicionar? Eu mando vocês aqui, tá?